Fala pessoal, tudo bom aí? Hoje eu vou fazer um react, né? Tentando arrumar o canal, voltar aí como o pessoal pediu. E fazer um react aqui do Saruman da Shopee, né? Vamos ver o que ele traz de bombástico depois do videoclipe que ele lançou aí. Vamos lá então. Fala pessoal, então vocês provavelmente me seguem já do X. Algumas pessoas pediram para eu criar um canal aqui no YouTube. Eu já tinha, mas não movimentava muito. Vamos tentar, né? Ver se essa mídia também funciona pra gente aí. Se não conhece aqui, se você não é inscrito, se inscreve aí para me dar uma força aí, beleza? Curte, compartilha se gostar e pode deixar aí nos comentários aí que, na medida do possível, a gente responde. Beleza? Vamos lá para o react do nosso amigo Saruman da Shopee. Um mago nunca se atrasa, nunca se adianta. Ele chega precisamente quando ele tem que chegar. Primeiro ponto, hein? Esse mago de vez em quando dá uma atrasadinha, viu? Ele começou a reclamar de fundão, de fundão, de fundão. Isso foi numa assembleia 2 anos atrás, que eu participei, defendendo o não uso do fundão. Perdi, tá? Mas tem muito mais coisa envolvida. A gente economizou muito mais do que esse dinheiro do fundão. O Nando Moura sabia disso pelo menos há 2 anos. E de repente, só há 6 meses se tornou um problema. Então, esse mago atrasou. Vamos lá. Eu tava com saudade de vocês. Eu acho que você precisava de um ano sabático e podia ficar uns 3 anos lá na Costa Amalfitana passeando, curtindo a vida, curtindo seu dinheiro e relaxando um pouco mais a cabeça, né? Não vai queimar seu estômago por causa de questões que você sabe que dessa vez você está errado. Entendeu? Você sempre acertou. Mas dessa vez você errou. E errou feio. E espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu fiz. Uma parte, galera, eu sei que eu tô parando muito, mas ele não tá com a cara da Daenerys lá do House of Dragon de barba? Vou abrir uma imagem aqui pra vocês. Aqui, ó. Deixa até aberto. Coloca uma barba aqui, um bigode. Tá igualzinho, né? Mistura dela com o Saruman aí, fica igualzinho. Mas vamos lá. Vamos continuar o react do nosso amigo Saruman da Shopee. Saiba duas coisas e que tenham assistido. Pra quem lembra, né? And I'm dreaming I'm a spaceman in another place in time. I guess I'm looking for a brand new place. Maybe there's a better life for me. Não sei se a letra tá certa. Mas esse chapéu aí é do Fordham Blondes. Quem lembra? Spaceman. Só quem é velhinho vai lembrar. Tô chatão, né? Não, vamos continuar. Tô chatão, né? Mas esse vídeo aí, se vocês já assistiram I Wish I Had an Angel, do Nightwish, o Nando também tá com visual meio Marco Hietala, né? Com certeza teve inspiração forte nisso aí, não é tão original assim. Mas vamos lá. Até mesmo aquele que disse que o diabo cobra com juros aquele que vende a alma para ele, também declarou que vai pegar o fundão eleitoral para que seus amiguinhos incapazes possam mamar gostoso. Você quer que eu explique isso agora, Nando? Ou não? Você já sabia disso há 2 anos atrás, mas não era um problema até então. O que eu acho, tá, Nando? Que você não vai dizer eu amo e eu sou apaixonado pelo Bolsonaro. Mas você viu um público crescente de mais Minions por aí. Da mesma maneira que um cara que era seu inimigo e de repente, de alguma maneira, está colaborando com você. Você lembra do Gordola Ceboso de Matozinhos? O Guerreiro EAD? O famoso Tiff Mil Grau? Então, alguns caras que trabalham para ele dizem que estão te fornecendo informações. Se é verdade, eu não sei. Não tenho como provar, então não vou afirmar isso. É só uma suposição. Né? Então eu acho que você brigou com um pedaço de público que você tinha, que era fiel, e quis agregar um público de mais Minions. Você vai defender Bolsonaro? Não. Mas você vai aceitar os mais Minions
e vai se tornar mais um bate-fofo no Bolsonaro. Vai bater, mas vai bater fofo. Muito fofo. Você vai bater muito mais no MBL do que no Bolsonaro, tenho certeza. Mesmo a gente não tendo feito nada de errado perto do que ele fez. Desculpa aí, pessoal. Esse react merece ser longo e detalhado. Por mais que ninguém assista, mas eu preciso falar. Aliás, esse vídeo custou 1/10 do que custaram os videoclipes maravilhosos feitos pelas felinas e com dinheiro do meu bolso, tá? Não com dinheiro de fundão. Comparem aí rapidamente a qualidade. Em São Paulo vai mudar a cidade, nova era vai chegar. Vai, Renato! Vale lembrar que um objetivo desses vídeos era ser tosco e era ser retrô, tá? E vale dizer que uma boa parte desse dinheiro também é privado e outra parte é de fundão. Para onde vai o quê? Beleza. Mas a gente gastou, a gente fez, tem nota de tudo, e todo o dinheiro que a gente gastou em fundão, nós temos economia comprovada. O mito que ele criticava tanto que agora ele vai bater fofo, disso ele não fala, né? Certeza que ele vai bater fofo. Ele vai dizer, não, eu não bato fofo no mito. Mas vai bater fofo no mito, a gente sabe. O Chifre falava a mesma coisa. E fica claro, o objetivo desse vídeo era fazer uma sátira com os tonkatsus antigos, né, dos anos 90. E o da Amanda é para ser tosco, é para ter um elemento engraçado, tá? E mesmo assim, esse vídeo não foi nada de tão caro assim, não, tá? Não foi nada de tão caro assim, não. Prometo, eu duvido o Nando falar que foi. E, aliás, o vídeo dele tá ruim? Não tá. Mas também não tá lá essas coisas que ele tá achando, não. Aliás, é patético ver o Kim Kataguiri defendendo esse tipo de coisa, né? Seus amiguinhos incapazes que precisam mamar gostoso, e mamar gostoso inclusive na reputação dele. Vamos lá, Nando, Nando. Você que vive em Nárnia, você que é um excelente guitarrista, mas hoje em dia não passa de um guerreiro EAD, afinal, você deve ter tirado as nádegas da sua cadeira gamer somente para gravar esse videoclipe. Mas normalmente você não tira as nádegas de casa. Então, um pouquinho de mundo real para você, vem a calhar, né? Lá no Nordeste, o Faustino já economizou uma grana preta, tá? Eu vou deixar você mesmo, seu público, pesquisar, tá? Veja lá como é a popularidade do Faustino lá no Rio Grande do Norte. Como ele ia conseguir eleger se o seu ex-mito, que desculpa, você foi responsável por ele entrar em 2018, não adianta você dizer, não, eu bato, me arrependi. Não, você foi fanático pelo mito, você foi devoto pelo mito, você foi o mais lambibota dos lambibotas do mito. Você foi. Não adianta negar sua história, Nando. Você foi. E você é responsável por parte do que o bolsonarismo fez. Inclusive, quintuplicar o fundão eleitoral, em qual o Flávio Onca votou errado 2 vezes. Explica aí, Nando. Explica aí. O fundão quintuplicou. Ficou 5 vezes mais difícil. Ou a gente sai do jogo, porque que nem uma música lá que você viu, provavelmente viu, mas fingiu que não viu. Não pode haver nada além de Lula e Bolsonaro para a gente poder criticar, né? Para a gente poder farmar. Então, é isso, Nando. Você vive no mundo de Narnia, acha que tudo é flores, que todo o dinheiro privado vai acontecer e que com isso é possível? Gostaria que fosse assim. Eu fui lá, 2 anos atrás, levantar na Assembleia e votar contra. Perdi por 70% dos votos. Eu tive voz. Eu fui lá na frente falar. Cadê? Por que você já era amigo da pessoa? Por que você não foi lá comigo me ajudar? Se você apoiava a gente na época. Ah, por que não? Porque não saiu de casa. Bem, você também é um pouco responsável por isso. Para quem não gosta do MBL, diferença não faz. Mas você podia ter ido lá me ajudar, não. Entendeu? A ala do professor Ricardo Almeida já era a favor do fundo há muito tempo. E você que sabia dos bastidores, eu que sou um pequeno lá, sei que você sabia dos bastidores e você sabia das alas lá. Diga aí no seu vídeo que você não sabia. Desafio aí, não é nada demais. Diga aí que você não sabia. Depois de ter feito aquele vídeo MBL Missão Mamata, eles ficaram tão desesperados, tão desnorteados,
Ninguém está desesperado, Nando. Você está se dando um valor que você não tem mais, tá? Você foi muito importante para eleger um mito, você foi muito importante para denunciar algumas coisas, mas você arrumou um adversário, desculpa, maior que você, tá? Então, não se ache tão poderoso assim. Você não é tão poderoso. Você não é irrelevante, mas você não é tão poderoso assim. Só de ter mostrado a verdade, que precisaram chamar a flor de lótus do Olimpo, a florzinha Kim Kataguiri do Olimpo, para poder responder. E não deu. Flor de lótus do Olimpo. De onde você tirou isso, cara? Você tá meio loucão, hein, mano? Pega leve aí esse talopram, cara. Certo, né, japonês? Porque basta você ler 90% dos comentários no vídeo de Kim Kataguiri, e eu não tenho, hein? Capanga em gabinete, grupinho. Não tem. Central Nando Moura, Miguel que o diga, né? Miguel, né? Boatos dizem que te fornece informações. O assessor do TIF lá, o Papai Temer, né? Não tem, né, Nando? Não tinha, né? Lamento que você está se olavizando. Da mesma maneira que o Olavo se tornou aquilo que tinha abjeção, você também está fazendo a mesma coisa. Você está se olavizando numa velocidade recorde, quebrando seus próprios princípios, brother. E eu lamento, porque eu gosto muito de você. Organizado em tudo quanto é lugar de WhatsApp para assassinar a reputação. 90% Quem assassina a reputação de quem está viajando? dos comentários no vídeo do japonês são: Kim Kataguiri, o que você está fazendo? Não se suja defendendo esses caras. Cara, não vale nem uma autocrítica. Tu não vai falar dos 41 mil reais em caixa de papelão, não, cara? Cara, 41 mil em caixa de papelão. Você viu o que tinha dentro das caixas? Acho que nem isso se deu trabalho, né? Nossa, pode parecer um valor gigante, né? Você pegou o tamanho da cidade de São Paulo, Nando? Não se faça de ver uma mala direta que você fizer aí pros seus. É que você só faz online, né? Se você fazer uma mala direta física, você vai gastar muito mais que isso, Nando. Pra você isso é dinheiro de pinga. Você gasta isso num passeio, Nando. Você é rico, cara. Não viaja, não. Não tente comparar o gasto legalizado, oficializado e comprovado com o preço dentro do valor de mercado com as corrupções do mito que você defendeu tanto, tá? E do Lula, que aí tá aí hoje em dia e que você também não tem batido ultimamente, tá? Eu sei que você não gosta dele, mas você não tem batido ultimamente nele, não. E tem motivo. Motivo que não falta. Pode bater na gente, mas bate nele também. Prova que você não quer Lula e Bolsonaro para poder reclamar. Prova para mim que eu tô errado. Kim Kataguiri, parece que você se perdeu completamente. E você Não, já você se perdeu começa nessa mundo aqui. recomendando o capanga de vocês no começo do vídeo, o Rabicó, falando que os argumentos são maravilhosos, existem gente competentíssima respondendo o Nando Moura. Qual foi o argumento competente? Foi dizer que eu toquei no centro cultural da minha cidade, onde eu mesmo paguei o som. De qualquer maneira, você usou estrutura social, você usou estrutura física do local para tocar. Você usou de um equipamento público, mesmo que você tenha pago. Mas você usou de um equipamento público. É essa a função do argumento. É usar os seus argumentos contra você. Ninguém tá achando isso errado, Nando. E você sabe disso, cara. Você não é um cara burro, cara. Você não precisava apelar para essas estratégias. Lamento, cara. Esse vídeo vai ficar chato. Mas eu vou fazer de qualquer jeito. Vamos lá. A iluminação em um show de graça para a população, onde não recebi um único centavo. Mas continuou usando o equipamento público, Nando. Você continuou usando equipamento público, que é o que você criticava. Entendeu? Se alguém comprar um rolo de papel higiênico para colocar no banheiro para dar aquela prastrada depois do almoço, você vai reclamar, cara. Você vai reclamar. Entendeu? Mesmo que pague o mesmo preço do mercado, você vai reclamar. Está usando dinheiro público para limpar prastrada, sendo que isso é um custo público. Entendeu? Você está faltando noção, você está distorcendo os fatos, usando a sua grande capacidade de interpretação, de metalinguagem, sabe? Semiótica. Você usa essas coisas para vender suas narrativas. Quem não pensa a fundo, cai. Mas você não precisava disso, cara. Você é um cara 100% honesto intelectualmente e está se perdendo
É lamentável, cara. Te acompanhado por 10 anos. Parei de te ouvir quando você virou bolsocialista fanático. E voltou a ser, tá? Igual naquela época. Lamentável. Tá pior que qualquer um do MBL, cara. Para fazer isso. Pelo contrário, paguei dizendo que eu mamo dinheiro público. Mano, eu disse, prova que eu recebi R$1 de dinheiro não é público que eu receber, é usar deleto o meu estrutura canal. pública, Nando. Qual foi o outro comentário que ele usou? Que eu comia as comidas quando fui convidado para posse. Esse aqui vale aqui, ó. Dá uma olhada nessa imagem que eu fiz aqui. Viu? É do Papando Moura. Porque ele encheu muito o bucho no jantar do mito. Encheu muito aquele buchinho com dinheiro público. E seguindo o padrão dele, eu não penso assim, tá? Sou mais razoável, mas ele podia ter devolvido esse dinheiro. Calculado quanto custou cada jantar e devolvido todas essas custas em doações para o governo. Se ele fez doações, tudo bem, mostra os comprovantes e aí tá tudo certo, né? Não adianta fazer agora. Você deve ter feito à época, para provar que você é um cara coerente. Tá? Então você pega o valor certinho de quanto custou um jantar daquele lá e mostra que você doou para qualquer entidade assistencial. Eu sei que você doa, tá? Mas em relativo àquele valor que você gastou no jantar do mito, o jantar do Papando Moura. Mostra aí para nós. Do Jair Bolsonaro, por isso eu mamo o dinheiro público. Toma Mamou não, comeu, papou. vergonha na cara, japonês. Ou é quando ele usa o meu pai morto. Para, Nando. Ninguém desfez do seu pai morto. Você sabe do carinho que ele tem pelo pai dele morto também, tá? Não mistura as coisas, cara. Você não precisa ir tão baixo, cara. Todo mundo lamenta a morte do seu pai, todo mundo lamenta a morte do seu filho, tá? Eu fui um dos caras que te defendeu pra caralho nessas duas situações, tá? E continuarei defendendo mesmo, discordando totalmente do que você tá fazendo. Mesmo que você tá totalmente biruleibe das ideias. E tá. Se algum dia você ver isso, eu tô te afirmando, você tá biruleibe das ideias. Isso é totalmente errado, cara. Não se mistura. Tem certas linhas que não se cruzam. E eu sinto pelo seu pai, sinto pelo seu filho, tá? Eu sou tão apegado à minha família, tão apegado ao meu pai, ao meu filho, que eu sinto muito essas coisas, cara, mas que não desmereceu seu pai. Ele pode ter falado que ele ocupou uma função pública, tá? Mas ninguém nunca falou que ele fez nada de errado. Não é errado, Nando. Para de viajar na maionese, cara. Que não pode, né? Falar nada, absolutamente nada, como porrete para tentar me atingir. Como utilizar um parente morto para atingir a pessoa. Você não precisa disso. É a mesma coisa que o Maurício Ricardo fez aquela vez. É a mesma coisa que o Pablo Marçal fez para tentar atingir a Tabata Amaral. Quando você recomenda... Nada a ver, cara. Para de ser mau caráter, cara. Desculpa, você está sendo mau caráter. Ninguém falou mal do seu pai. Seu pai é um homem honrado. Viveu e trabalhou a vida inteira. Quem tá errando e pisando no tomate é você, não ele. Desse cara no seu canal, você se coloca no mesmo nível de baixeza que ele está, na lama. E é por isso que no vídeo que eu fiz, no videoclipe, saiba duas coisas, eu falo, a flor de lótus tem as suas raízes bem profundas na... Tem as raízes bem profundas na lama. Mas vamos explicar um pouco de budismo que você não conhece? Qual é a ideia da flor de lótus que tem suas raízes profundas na lama? É que no meio da lama, no meio da sujeira, no meio daquele caos, alguma coisa de boa pode brotar. Que no meio da lama da flor de lótus, se você estiver vivendo um ambiente pacífico, onde tudo é perfeito, você não tem a oportunidade de se desenvolver e se tornar melhor. Então, não, entenda. A flor de lótus saindo da lama é que naquele ambiente cheio de problemas, que apesar disso você se destaca, se torna algo melhor, algo que supera, algo que transcende. Algo que busca a Deus, algo que procura ir a Deus, algo que procura se tornar melhor. Essa é a simbologia da flor de lótus surgindo da lama. Não fala que você não entende, brother. Você entende de música, muito mais do que eu vou entender na minha vida inteira. Mas de flor de lótus, desculpa, você não entende nada. Na lama. Tudo para defender teus amiguinhos, né? Essa foi a resposta. É patético. Toda flor de lótus tem mesmo as suas raízes bem profundas enterradas na lama. Falei. Independente da cagada que eles façam. Os argumentos têm ficado cada vez mais rasos, mais baixos. É só ver.
Ele virou um porta-voz dos reclamões imbecis que podem ser refutados pela gente o tempo todo. Então, pra mim... Desculpa, cara. Ele tá sendo direto? Tá. Às vezes ele exagera, mas, cara, ele tá certo. Tá sossegado assim. Tem algo nele que você curta? Cara, eu sempre Talento gostei... musical. Não, ele não tem talento musical nenhum. Ele é bem ruim, na verdade. Eu acho que ele cria uns jingles maneiros. E fica só constrangedor. Sabe, eu vou te falar uma coisa. Sabe quando uma pessoa quer fazer uma... Ó, dá um exemplo bom aqui, ó. Sabe quando uma pessoa quer fazer uma coisa séria e só fica tosca? Tipo a música do Nando Moura. É tipo isso, cara. É quando uma pessoa quer... Nando, você é muito talentoso em música. Mas, cara, fazer algo primoroso como The Wizard of Tempest, que você lê, você vê a mensagem, a letra em camadas, sabe? É algo primoroso, genial. Você vê o Red Army com aquela mensagem impactante. Você vê o Aurora Glade, sabe? Aquele negócio emocional, tal, que vem lá do fundo. Cara, essa música, desculpa, não chega aos pés disso. Não chega aos pés do que você mesmo fez, cara. Você é muito talentoso, mas nesse caso não foi assim. Você fez um negócio mais pop, mais mainstream. se levar a sério, quer fazer um show, quer mostrar que vai causar e ela não consegue. É tipo quando você vai num show de stand-up e é ruim. Ele fica constrangedor. Existe uma linha entre o bobo engraçado e o bobo constrangedor. O bobo constrangedor é foda, mano. O bobo constrangedor é foda. Nando, O Nando eu continuo ele tem achando você uma um excelente inveja músico, cara. Eu não concordo real, com ele, você é um excelente não músico. só do que o MBL é enquanto Mas essa organização, música mas não ele ficou tem um boa. problema específico comigo. Desde o primeiro dia que eu surgi na internet, o Nando Moura quis se provar melhor do que eu. E modéstia à parte, você não é, Nando. Você não é, cara. Você não lê mais livros do que eu. Eu achava que você lia. Você não é mais inteligente que eu. Você não é melhor do que eu em termos de debate. Você não é nada, cara. Você, sei lá, você perde de mim em tudo. Eu acho que você só ganharia em mim em algum jogo de videogame. E olhe lá. Vai lá. Não é nepotismo porque partido político é um ente privado. Um ente privado que almeja receber o quê? Dinheiro público. Vejam. Mas continua sendo um ente privado, Nando. A estrutura do partido é uma coisa e ele funcionando é outra. Você sabe disso, cara. Você não vai querer que a gente faça um vídeo desenhando, né, cara? Só para financiar do lanchinho até a doutrinação, não é? Como eu mesmo li aqui. Lanchinho? E o Papão do Moura, hein? Aí coloca mamãe, papai, titio, mamão, vovô. Pra quê? Para evitar o que aconteceu com o Partido Novo, que foi roubado, tá? Do João Amoedo, que fez ele ficar, assim como você está ficando, biruleibe das ideias, tá? Para evitar, a gente faz isso. A gente coloca em pessoas de confiança, tá? Pessoas de total confiança. Não é só parente, tá? Eu conheço muita gente que está naquela estrutura do partido. Conheço pessoalmente. Muita gente que está naquela estrutura do partido. Eu não estou atacando a família. É o que está no documento de inteiro teor do partido. Não, mas se não colocar Obviamente. Vamos ver o que você mamãe, fala. papai, titia, a gente perde o controle do partido. São incompetentes, então, é? Como vai fazer isso, gênio? Fala aí. Não conseguem jogar o jogo democrático? E perder pro mito? Para depois se tornar um bate-fofo no mito? É isso? Não, mas se não colocar mamãe, papai e titia, não tem jeito. Ah, nossa, se vocês não têm a condição mínima de ter pessoas engajadas na luta política em diretórios e estados do país inteiro e precisam colocar o papai que mora aqui em São Paulo como presidente lá da Bahia, de Minas Gerais, do Nordeste, então as condições mínimas para montar o partideco não existem. Não tem nada a ver com o assunto, mas é uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem que precisa mudar, porque isso gera aquele pensamento meio humorístico. Ih, rapaz. É esse discurso do o político é nosso funcionário. O político não é seu funcionário. Não é mesmo. E eu fiz um vídeo explicando isso aí. Não vou entrar nos argumentos aqui, mas ele é um servidor. Da mesma maneira que quem entende de rede sabe que é um client e um servidor. O servidor está lá para servir a todos. A função dele é servir e dar respaldo a todos. Mas ele não é um escravo. Ele é o que dirige, o que manda, o que faz as diretrizes para atender o que os clientes precisam. Entendeu? O servidor, ele serve. Tá? Ele tem a obrigação de servir a todos. Mas ele está numa hierarquia temporária superior. Tá? Não é difícil de entender. Pelo amor de Deus. Não é possível que o Nando não entenda isso, cara.
O político não é seu funcionário. Isso é um discurso antipolítico que precisa ser alterado na nossa cabeça se nós quisermos, inclusive, saber como cobrar um político. Quer me fuder, me beija, caralho. O funcionário é uma pessoa que você contrata para trabalhar. E aí, existe um regramento na relação que você vai ter com o funcionário. Sim, você vai dar as ordens para ele cumprir um serviço. Um político, primeiro, ele é eleito para representar, especialmente se for um cara do legislativo, não necessariamente você, ele vai representar pessoas que pensam diferente de você. Mas outras pessoas votam e as pessoas que te representam é uma merda, Nando. Mas um cara do pessoal, teoricamente, tem que te representar também, cara. Mesmo não fazendo o que você não quer. Ele é um representante. Não entendi foi nada. Mas quando a crítica era favorável a vocês, aí você vinha aqui com assessores, que inclusive são pagos com o nosso dinheiro, para fazer clipes. Por quê? Porque trabalha? Diga que eles não trabalham, não. Desafio. Andando em Mustang para bombar o teu próprio canal, não é verdade? Sempre gostou de carro? O Rabicó Você que convidou, Nando. Ninguém entra no seu Mustang se você não convidar, cara. veio aqui como uma cadela vagabunda mendigar votos. E você ofereceu, cara. Ele não fez como o tio Diniz, que você comparou com ele. Aliás, isso é uma coisa que você fez, uma mancada gigantesca, cara. Agora eu não presto. Agora eu sou todo tipo de lixo e eu estou completamente louco, como você coloca. Não, você tá louco, cara, mas não se faça de coitado. Você não é um coitado, cara. Você tem muito mais dinheiro que qualquer um desses que você critica vai ter no resto da vida, cara. Tá? Você tem muito mais dinheiro que Kim, Renan, Arthur, tudo junto, cara. Você é multimilionário, cara. Você não é um coitado. Coloca na thumb, né? Você coloca com os olhos de drogado e eu que surtei. Ninguém colocou olho de drogado, colocou um olho aberto, cara. Você faz isso também nos seus vídeos, mano. Para com isso. Não é verdade? E aí o seu argumento central do vídeo é o seguinte: eu poderia mamar muito mais, mas eu mamo pouco. Porra. Não, não falar nada, não. Quem editou o seu vídeo que você fez aí no seu canal? Foi um assessor também, não foi? Foi o seu assessor de gabinete, pago com o meu dinheiro. São assessores de gabinete que você tem, que são pagos com o nosso dinheiro, que servem para bombar as suas redes pessoais, como o Instagram, como... A partir do momento que você é político, sua persona pública se mistura com sua persona privada. Tá? E a divulgação é do Kim como político. Ou você vê ele falando do Primavera, das coisas que ele gosta de comer, todo dia, se ele fica tocando guitarra. Para, né, Fernando? Vamos. TikTok, como Facebook, como tudo. Aí você fala, não, mas eu dou parte do meu dinheiro. É o mínimo que você poderia fazer. Ele faz. E você também faz, Nando. Mas a diferença é que na esfera pública ele faz muito mais do que você vai poder fazer com sua experiência de educação financeira. Você vai poder ajudar. Na prática, 10% de quem te segue, que conseguir as causas e condições para conseguir aplicar o que você fala, vai melhorar um pouco de vida. 90%, digamos assim, os 80% gostam do curso, gostam do conteúdo, mas não vão se beneficiar muito dele. E 10% vai tomar prejuízo. É normal, não estou nem julgando a qualidade. Estou julgando a estatística da coisa. Tá? Ele faz coisas que o poder público faz, ele compra brigas, tá? Que, desculpa, é muito cômodo você ficar sentado na cadeira gamer, reclamando, e não fazer nada. Entendeu? Você não pode ajudar a aumentar uma verba para a escola, a mandar uma emenda para um hospital, a entrar mudando uma lei de licenciamento ambiental. Você não consegue fazer isso na sua cadeira gamer, não. E aí você chega e fala, mas eu já doei mais de 400 mil reais. Em uma única campanha de Facebook, 2 dos vereadorzinhos do MBL mamaram tudo aquilo que você diz que economizou em todos os seus mandatos, juntos. 2 milhões só para 2 vereadores. E daí? Ele fez a parte dele. Você não conhece a história do passarinho que enchia o bico de água para apagar o incêndio, cara? Então só te falta idealismo, né? Você... Tá complicado você, hein? É bom se preparar. Ficou muito E aí legal o isso aí, né? argumento é, a gente tem que usar o fundão eleitoral porque senão a gente não ganha.
Tu não ganhou, japonês? Ganhou, mas a regra era outra. E o seu mito, que você apoiou tanto, que você endeusou, que você fez tudo para ganhar, que você brigou e xingou e fez e aconteceu, o filhinho dele votou errado 2 vezes para aumentar, para quintuplicar essa merda. Entendeu? Fala disso, Nando. Que o Onca votou para quintuplicar isso, Nando. Fala. Mas agora você tem que bater fofo, né? O gnomo da lingueta estralante não ganhou sem fundão eleitoral? Mas Porque eles estão em São Paulo também, Nando. Eles estão em São Paulo, aqui o negócio é outro, aqui tem muita gente, aqui tem muita gente com grana, você consegue fazer uma campanha para doar. Mas como é que um Sandro Filho, em Salvador, cidade que não tem dinheiro nem para papel higiênico, vai conseguir dinheiro para doar para o vereador? Como lá em Natal vai conseguir, caramba? Responde aí, cara. Responde. Ah, para, meu. Mas agora tem que gastar 41 mil reais em caixa de papelão. Tem que gastar 16 Que espantalho mal feito, hein, cara? mil reais em boneco inflável do Boulos para mitar nas redes sociais. Tem que gastar 86 mil reais em 2 clipes patéticos que vão direto pro bolso do irmão do Renan Santos. Que Não, foi para uma equipe grande e boa parte desses gastos aí tem nota. Conversa com o Renan, tá? Se você for educado, mandar o Vini, né? Pelo menos o Vini é educado ao contrário de você. Ele abre os gastos para você, o que ficou realmente de lucro e o que foi realmente gasto. Tá aberto, vai lá. E senão a gente não ganha. E perdeu. E você achou bom, porque é bom entrar um pavanato, né? É bom entrar um pavanato para você poder reclamar e poder bater fofo, né? É bom entrar os Bolsonaros para você poder bater fofo, né, cara? Toma vergonha na cara, japonês. E ainda tem a cara de pau. Ainda tem a cara de pau de dizer que eles gastaram R$500 mil nas redes pessoais, mas não ganharam nenhum inscrito com isso. É tão artificial que hoje esse Rabicó vai fazer um vídeo sem me colocar na thumb, consegue no máximo aí 5 mil views, 6 mil views. Seus views também estão caindo, Nando. Por isso que você arrumou uma briga com o MBL. Só que dessa vez você está perdendo a mão. O Renato não é tão bom de vídeo, não. Ele é bom em outras coisas, tá? Mas, cara, você pegou errado, Nando. Confessa aí que você errou nessa. Mas se não estuprar o bolso do povo brasileiro com dinheiro público, e quanto tem criança morrendo, se cagando, sem saneamento básico, com Você é responsável por isso. Flávio Onca, que você lambeu e defendeu. Ah, mas ele estava errado, eu me arrependi. Mas você defendeu ele com unhas e dentes, cara. Você defendeu ele com unhas e dentes. 2018, graças a Deus, nem no Brasil eu tava. Não botei nesses trastes. fundão eleitoral. Se não gastar, a gente não tem chance. E perdeu mesmo assim. Cara, Mas o Flávio Onca, que quintuplicou, ganhou. E você ajudou. Desculpa, durma com essa. caramba, velho. Se você passou o pano para isso e ainda procura a cura para o nosso país, você nunca vai encontrar cura, porque você faz parte da doença. E você não faz, Nando? Reflita, coloca a mão na cabeça se você não é parte da doença. Se você não quer que não haja nada além de Lula e Bolsonaro, se o Brasil que você quer tem que estar tudo caro, né? Diga aí. Pior do que quem vende a alma para o diabo é quem defende a transação. Agora, esse teu vídeo asqueroso pra mim foi a gota d'água. Foi a gota d'água. O meu voto você nunca mais vai ter. Tchá, eu desconfio qual vai ser seu voto. Não vou falar não, mas eu acho que você vai votar em alguém. E vai achar que é o menos pior. Nunca mais. Porque a palavra de um homem, ela é reta. Ela não faz curva. Você precisa ouvir seu próprio conselho. E a sua palavra, você já jogou na lama. Você precisa ouvir o seu próprio conselho novamente, Nando. E não é ódio de você, não é raiva, não é nada disso. Você está com raiva e está com ódio. É a mais profunda e absoluta decepção.
recíproca é verdadeira. Nós também estamos com isso de você. A diferença é que eu sou trouxa, eu ainda gosto de você, cara. Eu tenho esperança de se acordar dessa catarse que você tá. De ver que o sistema engole todo mundo. De que basta vislumbrar o anel de Sauron para se deformar completamente, como você tem. Eu acho que o Anel de Sauron se chama mais Minions, que é um público grande, que estava em conflito com o MBL. Me parece uma decisão que foi feita, né, Nando? O Anel de Sauron dos mais Minions, o Anel de Sauron do Miguel, o Anel de Sauron do Chifre, o Anel de Sauron daqueles que odeiam todo mundo, mas na dúvida entre Lula e Bolsonaro vão de Bolsonaro. Ao invés de dois males não escolher nenhum, prefere escolher o mal que na verdade eles gostam, né? E você tomou essa decisão. Você não vai defender o Bolsonaro. Mas que eu acho que você vai bater fofo no Bolsonaro, eu acho que você vai começar a bater fofo. Provado ter se deformado. E eu depositava tanta esperança. Todo mundo viu. Quando o Gordo Cogos começou a mentir no Vilela a teu respeito, eu fiquei tão puto que eu peguei aqui, tava tomando banho, saí correndo para defender um cara como você. E você não sabe o quanto o Kim gostava de você, não. Sabe? Eu conheço o Kim. Sou um nada lá no MBL, mas eu já conversei com o Kim algumas vezes. Cara, ele te defendeu sem câmera, sem celular, ele te defendeu pra um caralho. Ele realmente gostava de você. Não sei se gosta ainda, mas ele realmente gostava de você. Isso eu falo e comprovo. Tá? Pra mim, isso é uma verdade. Ele realmente gostava de você. Não é da boca pra fora, não. Que hoje faz esse tipo de coisa. E que empresta a sua credibilidade política para os atos mais vis e canalhas. Como eu já demonstrei aqui. Você foi a gota d'água. O meu voto você nunca mais vai ter. Não é o Kim que propunha coisas interessantes antigamente. Hoje é o Kim que passa pano para Ricardo Nunes por causa da migalha de uma subprefeitura. Ele é o Jair Bolsonaro? Eu não gosto, eu acho ele um imbecil. Mas ele é o Jair Bolsonaro? Ou você preferia Boulos? Ao contrário, né? Ele não não ajudou a matar 600 mil pessoas, né? E ele não ajudou a roubar o Brasil inteiro e quebrar como o Lula fez, né? É um lixo, mas é um lixo menor. Ao contrário do Bolsonaro, os dois não passaram do limite do tolerável, entendeu? Um é um cheiro de peido, o outro é o esgoto, céu aberto. Você que escolhe. Tá? É o Kim que está junto de ACM Neto para mendigar, tentar se candidatar. Vá lá, procura. Isso faz parte da política. E você já fez isso de defender caras lixo em 2018. Nada apaga isso da sua história, Nando. Assuma, cara. Procure ACM Neto Corrupção no Google. Faça isso, você que está aí me assistindo. Procure quem Nando Moura apoiou em 2018. Faça isso. Busque no Google. É o Kim que hoje seus projetos é lacrar, é mitar. Realmente, aumentar a pena para criminoso é lacrar, é mitar. Você está muito seguro no condomínio fechado, aí em Embu. Na verdade, Cotia, não sei, né? Na Granja. Você está muito seguro aí, cara. Então para você não faz diferença, né? Tem que matar mesmo, tem que ter pena de morte. Para tentar atrair uns bolsonaristas. Não é para atrair os bolsonaristas, é para fazer uma buquelização. É um movimento que o Bukele começou, mas também está na Argentina, Peru, com bons índices, com a população crescendo, e o lugar seguro, a economia começa a se movimentar, e tudo cresce, entendeu? É um ralo que é tapado, não é só questão óbvia que todo mundo merece viver num lugar seguro, mas a segurança também traz ganhos. E pelo amor de Deus, você liga lá com cré, cara. Você é um cara inteligente. Você pode estar se negando a enxergar o óbvio, mas você tem capacidade para isso. É o projeto, não vamos tirar essas putas da rua. Faz parte do projeto de bucalização, de evitar o lenocínio. Até quando uma pessoa tenta criticá-lo de maneira educada, como eu mostrei aqui no vídeo Assassinato,
vai lá os capangas de gabinete e começam a atacar a pessoa, é sua puta, você que é puta, tal, não sei o quê. Isso é o que vocês se tornaram, Ah, tá. né? E depois chamando o Temer para Congresso, Temer que foi inocentado pelo tribunal, que hoje Realmente, ele entrou como uma função de ex-presidente, né? Um ex-presidente que aceitou da palestra sobre a presidência. Mas, realmente, ele está envolvido na eletronuclear, suspeitas, no negócio da Rodobens, envolvido com esquemas da JBS, né? E assim como o mito que você apoiou em 2018, também está com as costas sujas. Eu acho que ele devia ser ostracizado. Na idade dele, não adianta ser preso. É só ele não se candidatar mais a nada e ficar longe da política. investigado por venda de sentenças. E o grande ídolo de vocês é Michel Temer. Meu pai. Não é grande ídolo. Ele foi um cara que foi falar lá, assim como você foi falar lá, assim como até Aldo Rebelo foi falar lá e foi recebido com educação. O MBL não é um ninho de bolsocialista, cara. Não é um ninho de petista. A gente ouve o contraditório. E ele tá com esses negócios comprovados, beleza, vai preso, vai ser ostracizado. Ninguém aqui vai votar em Temer. Do céu, que fundo de poço. A palavra de um homem não faz curva. A sua fez, Nando, fez. Tem alguma coisa contra usar o fundão ou não? Tem, claro, é proibido. Não pode usar. Então quem for ligado ao MBL e usar o fundão Tá fora. tá fora do movimento. Sim, e isso eu já expliquei. Teve uma assembleia lá que você sabia que aconteceu e que até 6 meses atrás não era problema. Nando, fica o desafio público. Porque há 2 anos atrás isso não era um problema e só há 6 meses se tornou um problema, sendo que você sabia há mais de 2 anos disso. E já fez vídeos até justificando isso. Cara, explica. Por que você mudou? Ficou que nem aquele mito da mulher que briga com o marido por motivo antigo? Explica, Nando. Sua moral fez curva? Explica, tá? A gente era contra, mas o Flávio Onca, que você ajudou a botar lá, votou errado 2 vezes para quintuplicar o fundão, tá? Quintuplicar. E naquele debate da Joyce lá e do Arthur, a Joyce, eu desgosto dela por um monte de motivo, não acho ela nem um pouco confiável, mas ela estava certa e o Arthur estava errado. E daí? Eu falo, estava assim. E eu continuo sendo contra o fundão, tá? Apoio o MBL porque tem muito mais coisa além disso, mas eu continuo sendo contra o fundão. Te surpreende, né? Depois a grande farsa, a grande mentira é nós só estamos usando o fundão agora porque isso foi combinado com a militância. Conversa. O que a liderança jogou para a militância foi o seguinte, olha, ou nós desistimos ou nós pegamos o fundão eleitoral. Você não sabe da missa metade. Eu estava neste congresso. O Zé Ruela aqui, foi lá na frente, falou, fiz uma ex-MBL lá que foi candidato pela Paraíba até chorar. Eu fui defendendo o uso do fundão. Eu fui lá. Eu estava como um mero membro do movimento, eu estava lá sabendo de todas as condições. Não foi imposto. Perceberam que a necessidade de algumas pessoas, sim, ganhou popularidade, isso aí lá? Foi, mas isso teve uma votação. E você sabia